assunto hoje é muito importante, porque nesse mês da mulher, além das homenagens ao Dia Internacional da Mulher, ocorrido na última sexta-feira, é um mês de muita reflexão sobre a situação da mulher no trabalho, na rua, em casa. E em casa, os números da violência doméstica são assombrosos, tá? Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somente no ano passado, 4.254 homicídios dolosos de mulheres foram registrados. Houve também um aumento de 12% no número de registros de feminicídios, foram 1.173. Uma mulher morta a cada 2 horas no país. E hoje meu convidado é o juiz Davis Marques, gestor da Coordenadoria de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, porque estamos vivendo a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Bom dia, doutor Davis. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes. Por que é importante jogar luz nesse assunto hoje em dia? A gente sabe que ele é um problema cultural que vem já de Prisca Zera. Mas hoje a gente tem uma facilidade maior de falar sobre esse tema. Isso é um dos pontos que a gente trata na Semana Nacional. A visibilidade, ela é importante porque a gente retira da intimidade aquela situação que está acontecendo e traz a público que isso existe. Então, isso a Lei Maria da Penha proporcionou bastante. E a semana tem como escopo agilizar processos que estão na Justiça sobre essa temática, dando prioridade ao julgamento e à realização de audiências que envolvem essa temática e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de conscientização sobre isso, né? Então, existem ações paralelas, palestra em escola, palestra com servidores, ações das equipes multidisciplinares em parceria com as delegacias. Então, esse atendimento multidisciplinar é muito importante para a mulher que sofre esse tipo de violência, ou seja, ações informativas e de conscientização para a mulher sobre o que é violência contra a mulher, né? Porque muitas delas têm em mente que a agressão física apenas que poderia configurar isso. Mas existem outros tipos de violência, que são as violências psicológicas, e que muitas vezes elas não têm consciência disso. E a partir do momento que ela passa a ter consciência disso, ela pode sair desse ciclo vicioso. Que tipo de violência psicológica? Vamos ameaça, exemplificar, detalhar mais para o nosso ouvinte. Ameaça, as injúrias cotidianas que pode acontecer dentro do lar. Então, aquele agressor que está sempre diminuindo a autoestima da mulher com xingamentos contínuos, a difamação, né? Destruir a imagem da mulher perante o público. Isso são violências, alguns dos exemplos que configuram inclusive crime, e que são tipos de violência psicológica e que podem se exacerbar para uma agressão física ou até um feminicídio. E como envolver o homem nesse debate, hein, Dr. Davis? Esse trabalho de conscientização tem esse papel também. O Tribunal de Justiça, ele criou umas cartilhas de orientação para homens e mulheres, né? Essas cartilhas têm como... Uma é destinada para os homens e outra para as mulheres, em especial para aqueles que têm medidas protetivas deferidas. Que já tem algum caso de registro de agressão, seja física ou verbal, contra as mulheres, as companheiras, no caso. No Poder Judiciário. Então, assim, muitas vezes as vítimas ou até o próprio agressor recebem uma medida protetiva, às vezes ele indignado, não entende o significado daquilo, e essa cartilha, ela dá algumas orientações básicas sobre que a partir daquela decisão judicial, eles vão ter que mudar de postura, né? Ele principalmente. Então ele precisa entender qual é o significado daquela decisão. Então essa cartilha é uma cartilha que foi desenhada pelas equipes multidisciplinares do Tribunal de Justiça e pelo setor de comunicação social, e que traz algumas informações básicas, por exemplo, que são dúvidas que são geradas cotidianamente por um homem que recebe uma medida protetiva. Por exemplo, tipo de dúvida? Vamos lá. Vamos supor que ele tenha filhos em comum com a mulher. E aí surge a dúvida: e agora, vou poder ver meus filhos ou não vou poder? Depende. Nessa cartilha traz orientações simplificadas sobre isso. Porque às vezes o cara agride a mulher, mas também agride os filhos, né? Às vezes a agressão é só contra a mulher e não chega a atingir os filhos. Então, por isso que depende, e a cartilha ela explica isso. Se o juiz, na medida protetiva, incluir, entre elas, a suspensão do direito de visitas, ele não vai poder ver os filhos. Porque há uma decisão também direcionada aos filhos. Nesses casos, geralmente, quando a agressão também atinge os filhos.
Se o juiz não suspender o direito de visitas, ele vai poder ver os filhos, mas só que ele não vai poder mais ter contato com a mulher. Então essa visita, ela vai ter que ser intermediada por uma terceira pessoa. E se houver divergência em relação a essa visitação, eles vão ter que procurar um advogado ou um defensor público para regulamentar a forma como vai se dar, de uma maneira com que ele não tenha contato com ela, porque a questão dos filhos não pode ser mote para que ele passe a ter contato com a vítima e intimidá-la. Outra questão que sempre surge, às vezes os agressores têm... E se ela entrar em contato comigo? Se ela entrar em contato com ele, ele não deve manter contato com ela. Se é por telefone, não deve atender. Se ela se aproximar, ele deve se afastar, para evitar que haja eventualmente uma dúvida sobre se ele está descumprindo aquela medida protetiva. Outra dúvida que também sempre surge, que consta na cartilha, é se ele descumprir a medida protetiva, o que pode acontecer? Ele pode ser preso. Existe, e além de poder ser preso, existe hoje o crime de descumprimento de medida protetiva. Ou seja, se ele praticou um crime no passado, agora ele vai estar praticando mais um. A situação dele vai se agravar. Se complica, né? Se complica. E a cartilha também é direcionada para as mulheres, né? Porque às vezes as mulheres recebem a medida protetiva e não sabem como se portar dali para frente. Então tem essas orientações em relação aos filhos, né? Que se ele vai poder ou não depende. E tem também outras. E se ele descumprir, o que ela deve fazer, né? Ela deve, se ela está numa situação emergencial, ela tem que ligar no 190 da polícia para que ele seja preso em flagrante. Afinal de contas, ele vai estar praticando o crime de descumprimento de medida protetiva e pode ser preso em flagrante. Se esse descumprimento dele foi um descumprimento passado e já ocorreu, ela pode procurar uma delegacia da mulher ou até mesmo o Ministério Público, que tem poder de investigar condutas criminais, né? E se ela precisar de algum advogado, é uma dúvida que surge, ela deve ou contratar algum advogado se tiver condições, ou procurar a Defensoria Pública para dar orientações em outras questões que ficam subjacentes. Por exemplo, a questão do divórcio, divisão patrimonial, que são situações que acabam ocorrendo a partir da separação daquele casal e que não é resolvida de imediato, mas precisa ser resolvido numa vara de família, né? Porque o que se resolve na medida protetiva é a integridade física e psicológica da vítima. Tirar aquele homem agressor da proximidade dela. Mas daí tem as outras questões que precisam ser resolvidas. A gente vê muita decisão, por exemplo, de o agressor tem que ficar tantos metros de distância da vítima. Como é que é essa decisão? Inclusive o acompanhamento dela, se há um descumprimento ou não. Olha, a gente, em todo o enfrentamento da violência contra a mulher, a vítima ela tem um papel decisivo. Então, assim, é ela que primeiro procura, via de regra, uma delegacia para solicitar uma medida protetiva. Então, a partir do momento que o magistrado concede uma medida para ela, é ela também que comunica que houve ou não descumprimento. Então, por isso que ela precisa ligar no 190, por isso que ela precisa ir na DEAN, fazer o registro da comunicação do descumprimento. Ela não pode deixar passar essa situação, porque senão o judiciário não toma ciência. Então, ela tem que comunicar que houve esse descumprimento. Esse descumprimento, quando não há o flagrante, ele é encaminhado para o magistrado e vai para dentro do processo, o juiz vai avaliar. Se aquela medida não está sendo cumprida, ele vai avaliar a possibilidade de substituir aquela medida, suplementar, ou seja, aumentar, aplicar outras medidas ou até aplicar a prisão. Então, depende de uma postura dela nessa comunicação inicial. E hoje já até existem alguns outros mecanismos que estão sendo estudados, e existe a possibilidade da tornozeleira eletrônica, né, que já existe no Estado, existe uma regulamentação da Corregedoria com o governo do Estado, para alguns casos mais gravosos, né? E além disso, assim, prosseguindo no que tange a cartilha, ela dá orientações, por exemplo, às vezes o juiz, é uma linguagem comum jurídica, o que é juiz deferir ou indeferir uma medida. A cartilha explica isso. E a vítima às vezes também se pergunta, e isso tem na cartilha, eu devo cumprir a medida protetiva, a própria vítima? A cartilha orienta que sim, né? Porque se ela mesma descumpre, ela vai estar se colocando em uma situação de risco, porque a medida foi aplicada para protegê-la. E o caso claro de descumprimento por parte da mulher é o contato com o agressor, né? Que tem referência na cartilha. Tem referência na cartilha. Dirigida aos homens, né? Qual a importância disso? Ela ter consciência que ela está numa situação de violência e que ela também deve se salvaguardar. Ela também não pode se colocar numa situação de risco. Porque um dado interessante, e eu estou tratando agora
das questões das mulheres que têm medida protetiva. Tanto que é importante essa questão da conscientização da mulher. Muitos casos de feminicídio são casos em que as mulheres não procuraram o judiciário solicitando medidas protetivas. E, em geral, esses casos de feminicídios, em geral, são casos em que há um ciclo de violência. Ocorreram outros tipos de violência antes e a mulher nunca procurou o sistema de justiça para ser protegida. Em alguns casos dá para identificar isso até na fase de namoro, né? Na fase de namoro, porque assim, no começo pode ser aquela beleza, né? Mil maravilhas, mas com o tempo, se o indivíduo é um agressor, tem postura agressiva, ele vai demonstrando em alguns atos. Daí entra aquela questão da violência psicológica. Aos poucos vai a injúria, a ameaça, depois vem uma lesão leve. E nesse início, muita coisa é justificada pela questão de ciúme, né? Isso. Ciúme é a grande justificativa por parte do agressor. E às vezes da agressora também, né? E isso é uma das questões que a gente procura tratar na Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, né? Tem todas essas ações, né? Por exemplo, na próxima quarta-feira, a gente vai desenvolver uma ação... essas ações estão sendo desenvolvidas em todo o estado. Então, cada juiz... em cada comarca está agilizando os seus processos e desenvolvendo algumas ações paralelas. Então, por exemplo, na quarta, o terceiro juizado de Natal vai promover uma ação educativa na escola Impacto. Para quê? Falar com os alunos sobre violência doméstica. E essas conversas com os alunos, elas têm sido desenvolvidas ao longo dessas semanas, porque são várias, são 3 ao ano, né, em datas específicas. Então, na quinta-feira, nós vamos ter uma palestra com servidores terceirizados e as pessoas que estiverem frequentando o Complexo Judiciário de Potilândia, às 9 horas da manhã. Na sexta-feira, também teremos uma palestra já no Fórum de Parnamirim. Na própria quarta-feira terá uma audiência pública na comarca de Santana do Matos. Então, são inúmeras ações paralelas que têm esse objetivo: conscientizar as pessoas do que é a violência e quais são as consequências dessa violência na sociedade. Eu vi que a cartilha dirigida aos homens, ela traz informações importantes para o agressor. Mas como se comunicar com aquele homem que não é agressor, que pode ser um replicador, por exemplo, da boa conduta na relação com as mulheres? Há algo desse tipo? Eu vi que em alguns estados isso vem ocorrendo já. Reuniões por exemplo, em canteiros de obras, com vários homens e tal, e entre eles não estão só, claro, agressores. Aqui a gente já desenvolveu esse tipo de ação, porque cada semana a gente tem um foco, né? A Semana Nacional, como eu disse, ela acontece 3 vezes ao ano. Especificamente no mês de março, temos o Dia Internacional da Mulher, uma semana de conscientização. Agosto, que tem a Lei Maria da Penha. E novembro, que tem o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Nós já desenvolvemos em outras edições essas palestras em locais de trabalho. Tivemos em Mossoró, em algumas empresas onde há um alto número de homens, para que eles possam ser replicadores. E o próprio Tribunal de Justiça, ele tem uma campanha que se chama Mais Igualdade. Essa campanha, ela tem como foco a conscientização e reflexão, onde o homem é colocado no lugar da mulher. Então, coloca-se o homem na posição de agredido. Isso tem um aspecto reflexivo e conscientizador. Então, o Tribunal de Justiça tem trabalhado com esse tipo de campanha também. Olha, Roraima é o estado que tem maior índice de homicídios contra mulheres, 10 a cada 100 mil mulheres. O Acre é o estado com maior taxa de feminicídios, 3,2 a cada 100 mil mulheres. E no Rio Grande do Norte, 101 mulheres foram vítimas de homicídio em 2018, né? As cenas são horríveis, algumas inclusive apresentadas esse ano na TV brasileira, são de estarrecer qualquer pessoa, né? E um dado importante que às vezes as pessoas não sabem é que o judiciário está atento, né, com essas ações que tem foco na agilização e na conscientização e está se preparando. Hoje nós no Rio Grande do Norte já temos 5 juizados especializados, né? Então ano passado foi criado mais um e em todas as comarcas há um juiz responsável para atender essa demanda, mesmo que não seja só dessa matéria, que trata que são comarcas menores, mas tratam de múltiplas questões, mas tem um juiz em toda a comarca para tratar dessa questão. E mais, o judiciário, ele funciona, às vezes as pessoas não sabem disso, funciona 24 horas por dia, em todos os dias do ano. Então, existem juízes plantonistas
no período noturno. E existem juízes plantonistas aos finais de semana e feriados para atender as urgências, o que inclui a análise dos pedidos de medida protetivas das mulheres. Então, o judiciário está atento a essa questão e está preparado para atender essa demanda. Deixa eu te perguntar uma coisa importante, doutor Davis. Às vezes as mulheres ficam inibidas de levar situações até graves para o conhecimento das autoridades, né? Tem dificuldade de fazer uma denúncia na delegacia, de chegar ao grito do Ministério Público. E aí eu lhe pergunto, quando tem dificuldade de chegar, de denunciar junto à polícia, o que é que ela deve fazer? As portas de entrada para a mulher denunciar um caso desse são inúmeras. As que procuram primeiro é a delegacia, porque é lá que é feito o registro de ocorrência, mas não é a única, a lei não limita a isso. Então a mulher ela pode relatar o fato dela numa delegacia, pode relatar o fato dela no Ministério Público, que tem poder de investigação. As mulheres também procuram muito os CREAS nos municípios, que é o Centro de Referência e Assistência Social, e aqui em Natal existe um centro também de referência da mulher. Então, são inúmeras portas de entrada. Então, as portas do poder público, elas estão abertas para que as mulheres procurem e relatem os seus fatos. Às vezes, até o primeiro local onde ela relata é no sistema de saúde, porque às vezes quando ela está muito agredida ou teve uma agressão física, para onde ela vai primeiro? Para o sistema de saúde. O atendimento, né? E o sistema de saúde precisa estar apto para orientá-la para os fins jurídicos. Então, vai fazer o atendimento médico, mas encaminhá-la para uma DEAN, encaminhá-la para o Ministério Público. E essas instituições solicitam os pedidos perante o magistrado. Tá? A Lei Maria da Penha ela foi muito bem desenhada e ela prevê uma série de medidas protetivas que podem ser aplicadas de imediato. Então, por exemplo, a vítima pode ser abrigada de imediato. Isso não precisa de decisão judicial porque não restringe um direito da parte contrária. Então, a vítima, a autoridade policial tem o dever de acompanhá-la até a residência de onde ela saiu para que ela possa retirar os seus pertences pessoais, enquanto a justiça analisa a questão da retirada do homem do lar. A autoridade policial tem a obrigação de conduzi-la para um local seguro indicado por ela, que pode ser a casa-abrigo. Muitas não querem ir para a casa-abrigo, que tem aqui em Natal, que atende Natal e Parnamirim. É isso que eu ia até perguntar também ao senhor, como é que nós estamos de casas-abrigo? Hoje, no estado, nós precisamos de uma casa que atenda todo o estado, uma casa estadual. O que nós temos aqui é uma casa que é do município de Natal, em que é uma parceria com o município de Parnamirim. Então, atende as mulheres de Natal e Parnamirim. Só tem essa? Só essa. Então, assim, nós precisamos uma casa-abrigo que atenda todo o estado, né? As prefeituras precisam se articular para criarem casas regionais que atendam por região ou a possibilidade também do estado criar uma casa estadual. Quase nada, hein? Uma casa-abrigo no estado do Rio Grande do Norte e do município de Natal. Na região metropolitana nós só temos essa, né? Então, é municipal, né? Então, assim, essas casas precisam ser expandidas. Mas muitas vítimas elas não querem ir para casa-abrigo. Às vezes ela tem a casa de um amigo, de um parente. Se elas indicarem um local seguro, é dever da autoridade policial levá-la até esse local, garantindo a sua segurança, caso necessário. Então, isso são medidas protetivas, né? E que podem ser aplicadas de imediato. E eu lhe pergunto, por sua experiência em 15 anos de magistratura, as medidas protetivas são suficientes para sanar alguns desses problemas? Até que ponto elas são eficazes? E essa pergunta é muito importante, porque às vezes a gente vê em alguns programas midiáticos uma informação contínua e às vezes passando a ideia de que as medidas não são cumpridas e que não vale de nada. Isso não é uma realidade, tá? Existem alguns casos mais graves, mas a gente não pode pegar casos isolados e transformar numa regra. A regra hoje, que eu tenho de experiência prática, é que as medidas protetivas são cumpridas, porque os agressores têm medo de ser preso. O descumprimento da medida protetiva gera prisão. Só por causa disso, doutor... Prisão é algo grave, né? Tá, eu sei, mas muitos não se conscientizam. Mas aí entra nas medidas protetivas. Uma das possibilidades de medida protetiva é uma medida protetiva que não é prevista na lei, mas que muitos magistrados entendem que a lei abre um leque de aplicar medidas diversas que o juiz achar adequado. É a possibilidade de inclusão do homem em grupos
em programas oficiais de atendimento. Tipo dos alcoólicos anônimos, algo daquele tipo. Que a questão de reunião, de cada um contar a sua experiência e tal. Isso é preciso explicar. A questão da violência contra a mulher é uma questão complexa. Então a gente precisa analisar caso a caso, porque pode ter inúmeros fatores envolvidos. Pode ter drogadição, pode ter álcool e tem a questão cultural. Então, quando o magistrado aplica uma medida protetiva, ele pode, dentro dos programas oficiais, mandá-lo para um programa oficial, isso aí o Poder Executivo é que executa. Um programa oficial de tratamento de drogadição, de álcool e principalmente, que existe já no nosso estado, vários programas desenvolvidos nesse sentido. O grupo reflexivo para homem. Para que ele, além do medo, ele reconstrua seus conceitos e o seu papel social dentro da sociedade e dentro das suas relações conjugais. Então esses grupos reflexivos, eles existem. Hoje esse grupo reflexivo tem no 3º Juizado de Natal, tem no Juizado de Parnamirim, tem no Juizado de Mossoró. Existem outros órgãos fora do Poder Judiciário. O Ministério Público tem um grupo de trabalho feito aqui em Natal muito bom. A Prefeitura de Parnamirim, algumas prefeituras estão executando esses grupos reflexivos, ou seja, esses grupos, eles são programas oficiais e isso pode ser medida protetiva. Então, além dessas proibições, essas vedações, existe esse trabalho de ressocialização e reconstrução. Olha, o Magno de Neópolis está perguntando aqui: a Lei Maria da Penha vale se a mulher cometer violência contra o homem? Não, porque a Lei Maria da Penha, ela foi destinada por ela é oriunda de um estudo, no sentido de que constatou-se que a mulher na sociedade sofre um papel de opressão. É alvo de maior violência? É um alvo de maior violência. Alvo mais fácil. Isso violência. Não é um dado que foi tirado do nada. Existem inúmeros estudos científicos nesse sentido. A sociedade é machista e o machismo compreende esse comportamento de objetificação da mulher. E em situação como essa aqui, apontada pelo Magno de Neópolis. Só para concluir, então a Lei Maria da Penha, ela foi destinada para desconstruir essa realidade histórica e com papel de reconstrução e punição. Então, ela não é destinada para o homem, ela é destinada para a mulher. Se um homem é agredido por uma mulher, existem figuras criminais que podem ser, por exemplo, lesão leve. Uma mulher agredir fisicamente um homem pode configurar lesão leve. Ele vai para o juizado especial criminal. Ele não vai para o juizado da violência doméstica mulher contra a mulher. Né? Se uma mulher tenta matar um homem, ela vai responder por homicídio. Né? Se uma mulher ameaça um homem, ela vai poder responder por ameaça. E essa ameaça vai para onde? Para o juizado especial criminal. Então, se uma mulher pratica um ato violento contra um homem que configure crime, isso vai para um outro local e tem um outro tratamento. E o da mulher, sob a égide da Lei Maria da Penha, que é uma lei mais gravosa. Mais gravosa, justifico. Ela tem uma razão de ser, tem um fundamento social, histórico e cultural. É isso aí. Então estamos na Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, né? Tem uma ação aí de vários tribunais em todo o país, e aqui no Rio Grande do Norte não seria diferente. Eu queria só que no finalzinho dessa entrevista o Dr. Davis Marques falasse sobre a programação prevista para essa semana. Certo. A gente tem para hoje, se a chuva der uma trégua, está chovendo muito hoje, né? Para hoje, esperamos que ela dê uma trégua. Nós temos uma programação no centro da cidade, na Rua João Pessoa, que é uma ação educativa em parceria com o governo do estado. As equipes multidisciplinares vão estar lá no centro, na Rua João Pessoa, dando suporte psicossocial para as mulheres que quiserem atendimento e fazendo uma panfletagem com informações sobre a rede de atendimento. Amanhã nós vamos ter uma palestra na escola Impacto, que vai ser proferida pelo 3º Juizado da Violência contra a Mulher. Ao mesmo tempo, teremos uma audiência pública na comarca de Santana do Matos, e as equipes multidisciplinares dos juizados vão estar durante todo o dia na DEAN da Zona Sul. Então, as mulheres que quiserem fazer o registro das suas ocorrências vão ter que contar também com esse apoio psicológico e de serviço social na DEAN da Zona Sul e na DEAN de Parnamirim. Na quinta-feira, vamos ter uma palestra durante a manhã lá no Complexo Judiciário da Portilândia sobre violência contra a mulher. Na sexta-feira, vamos ter essa palestra no fórum, dessa vez em Parnamirim. E também um atendimento na DEAN de Parnamirim. Em todos os dias também teremos rodas de conversa com mulheres no Fórum de Mossoró. E na sexta-feira, grupo reflexivo com homens no Fórum de Mossoró. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do juiz Davis Marques, gestor da Coordenadoria de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Obrigado, doutor Davis. Parabéns pelo trabalho. E vamos ver se a gente consegue mudar
essa realidade. Eu agradeço o convite e gostaria de exaltar e pontuar o papel da imprensa, né? Um dos pontos fundamentais no enfrentamento da violência contra a mulher é algo que a gente chama de rede de enfrentamento. Rede envolve diversas instituições e a mídia é parte da rede. Ela tem um papel fundamental na informação e na conscientização da população. Então eu agradeço e parabenizo a 96 FM por esse espaço. É isso aí. Olha, você acompanhou no Jornal 96. Polícia e Ministério Público prendem suspeitos pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Estudo aponta que benefícios servidores são até 19 vezes mais altos que os do INSS. Policial militar reage à tentativa de roubo e é baleado no braço em São José de Campestre. O governo do Rio Grande do Norte prorroga a situação de emergência de seca em 148 municípios. Detran começa hoje a cobrar o IPVA de veículos com placas finais 1 e 2. É isso aí. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar o programa do Padre Francisco aqui no Jornal 96, o Fé na Vida. E amanhã eu volto com o Jornal 96. Tchau!